Salve pessoal, aqui é o Leonardo e hoje estou aqui para tentar reescrever a segunda temporada de Helluva Boss. Todos sabem o meu descontentamento com a série, né? Eu já tenho acho que 5 vídeos aqui nesse canal de eu falando mal da série. Mas eu quero fazer diferente nesse vídeo. Eu quero fazer o que eu mudaria na série para ela ficar melhor na minha visão. Vamos lá? Então, peguem seus capacetes de obra, seus mapas de estrutura, pois essa reforma que vamos fazer vai ser das grandes, meus amigos. Vamos lá. O primeiro episódio de Circus, eu mudaria duas coisas. Eu faria a Stella ser uma boa atriz. Porque é o seguinte, no episódio 2 da primeira temporada, o Stolas mostra lá um quadro lá pro Octavio que tá toda a família feliz. E isso não faz muito sentido, pois dentro do contexto da série, a Stella abertamente odiava o Stolas. E não faz sentido. Então, no lugar de eu colocar a festa de não divórcio, eu colocaria um flashback do Stolas com a família dele e tal, lá em Lululand. E a Stella lá é toda carinhosa com ele, toda amigável. E é isso. E é isso. A Stella seria uma boa atriz. Eu também faria o Paimon dizer assim, que ela cursa teatro e tudo mais na hora em que ele vai apresentar a foto dela. E também eu mudaria uma coisa no Stolas. Diferente do episódio original em que o Stolas conhece o Blitz devido a que o Blitz invadiu a casa dele, eu imagino o Stolas sendo completamente stalker do Blitz. Desde o dia em que eles se conheceram, quando eles eram crianças, o Stolas stalkeou o Blitz. Isso daria uma camada cinza muito boa pro personagem. E não tornaria ele só um fanboy que só fica chorando pelos cantos. O próximo episódio é Sing Stars. E eu também eu mudaria a como o Stolas reagiria ao negócio da Octavia, né? Porque nós sabemos que no episódio Sing Stars o Stolas não foi um bom pai. O cara passou a maior parte do tempo do episódio com o Blitz. E eu acrescentaria um vilão nesse episódio, os Dorks. Os Dorks, eles sequestrariam a Octavia enquanto ela estaria na Terra. Daí o Stolas estaria com sangue nos olhos. Ele estaria com tanta raiva que ele, digamos, mandaria os Dorks com o Papai do Céu. Daí isso criaria outra camada cinza pro Stolas. E é isso que eu acrescentaria em Sing Stars. No episódio 3, eu não acrescentaria muita coisa. Eu daria mais protagonismo pra Millie. E eu colocaria um flashback dela e do Chaz. Apesar do episódio ser sobre o Moxie, eu gostaria de um flashback da Millie também, que ela teve o coração partido pelo Chaz, assim como o Moxie. E que ela tem dependência emocional pelo Moxie. E isso seria até que bem legal pra mim, né, no caso.
porque a Millie é uma das personagens menos aproveitadas da série. E isso é muito triste, né? Eu vou abordar isso mais pro final do vídeo sobre as personagens femininas. O próximo episódio, que é Western Energy, nós seríamos apresentados ao André Alphos, né? Como todo mundo sabe. Então, o André Alphos, ele seria, digamos que ele e a Stella não gostam de ficar nem em quinto e nem em sétimo lugar. Eles gostam de ficar em sexto. Em sexto lugar. Se é que me entendem. Eles gostam de brincar de The Coffin of Andy and Lily. Se é que me entendem. Mas então, o André Alphos, eu daria um background para ele de que ele e a Stella brincavam de The Coffin of Andy and Lily, só que daí a Stella foi prometida ao Stolas e tudo mais. Daí o André Alphos meio que ficou triste, né? E uma coisa que eu não gosto em Helluva Boss é que ele é um desenho adulto com medo de ser um desenho adulto. Entende? É como se a Vivzi tivesse medo de pôr coisas realmente adultas ali. E ela só coloca palavrão e sacanagem para dizer que é adulto. E a Vivzi poderia muito bem copiar literalmente tudo de The Coffin of Andy Lily e colocar nos personagens da Stella e do André Alphos, que seria muito legal. De resto, tudo que ia acontecer é o que aconteceu no episódio mesmo. O próximo episódio, que é o Fi Campers, eu vou cortar. Porque pelo que eu me lembro, o episódio não é canônico. Não é canônico mais e não ia agregar bosta nenhuma. E então, seguindo. O episódio 6, eu não me lembro qual é. Eu acho que é Ups. É Ups? É Ups. Eu também iria cortar. Porque não faz muita diferença dentro da história. Dentro da história. E também porque o Fizz vai ter um outro episódio de destaque, que esse sim eu vou manter, porque por que colocar o Fizz em tanto lugar, sendo que tem uma caralhada de personagem ainda pra mostrar? Não faz sentido. Coloca só um episódio com ele. O próximo episódio, eu creio que é o episódio em que o Mamon aparece. E eu acredito que esse é o único episódio que eu não mudaria nada. Nada. Dá um background legal pro Fizz e pro Blitz. E os negócios de Ups, as partes importantes de Ups, poderiam ser colocadas facilmente lá no episódio do Mamon. O próximo episódio é Lua Cheia. E agora, como não tem os Dorks para atrapalhar, os querubins seriam os vilões principais do episódio. Agora os querubins são anjos caídos. Eles nos dito no episódio que eles tiveram que escolher entre o inferno ou ficar na terra. E eles escolheram o inferno, pois eles poderiam se vingar da IMP. E de resto é tudo normal. O próximo episódio é Apolo de Aitura. E esse é um dos episódios que eu mais odeio.
porque mostra o quanto o Helluva Boss não sabe que direção quer seguir. Porque, por exemplo, você quer que eu acredite que um episódio que, sei lá, o episódio do Crimson é igual, é do mesmo universo que o episódio de Apology Tour. Porque é o seguinte, de onde a Vivzi tirou de onde a Vivzi criou e por que ela criou uma festa anti-Blitz? Isso é algo tão sem sentido que parece que foi feito por uma garota do Tumblr no auge dos seus 14 anos. E também é mais engraçado do que realmente trágico. Tipo, você fica... Era pra gente levar isso a sério ou pra gente levar na brincadeira? Sabe? Então eu faria o Stolas ir pra um bar. Pra um bar afogando as mágoas na bebida e tudo mais. Daí aparece lá um Goetia ou um Imp, tanto faz. Que daí beija o Stolas e tudo mais. E o Blitz vê e a Verósica seria completamente cortada. Cortada, ela não estaria lá. Agora chegamos... Qual é o outro episódio mesmo? Desculpa, gente, é que eu tô... Minha cabeça não funciona mais como antigamente. Mas então, vamos para Mastermind. Mastermind, pra mim, é o pior episódio dessa segunda temporada. Ah, tem Ghostfuckers também. Ghostfuckers seria o único episódio que eu não mudaria nada. Que eu também não mudaria nada. E Mastermind, pra mim, é um dos piores episódios da segunda temporada. Pelo fato de ter uma caralhada de furo de roteiro. E é o seguinte... Eu começaria o episódio lá com a Stella e o André Alfos conversando. Daí a Stella diz lá pro André Alfos que o Blitz estava usando o Grimório do Stolas para ir ao mundo humano, fazer o negócio dele. Daí então, no meio do episódio, o Blitz ficaria tipo... Tanto a Stella quanto o André Alfos teriam a mesma importância. Ambos seriam inteligentes. Ambos estariam em pé de igualdade. E assim, o Blitz, no meio do julgamento, diria: quem deu essa informação para essa cadela? Daí tem um flashback da Stella atendendo o telefone do Stolas e do Blitz falando para ela, pensando que era o Stolas que estava atendendo. Seria uma piadinha meio boba, mas o suficiente para explicar do porquê a Stella sabe isso. E também, não só o Blitz seria julgado, mas como o Stolas também. A Octavia ia depor também. E devido à manipulação do André Alfos, que revelaria que o Stolas era um completo stalker do Blitz, a Octavia estaria full pistola com o Stolas e simplesmente... E o Stolas ia ser despojado dos poderes dele. E agora chegamos em Sinsmans, que também seria cortado. Mastermind seria o último episódio da segunda temporada. E só um adendo aqui. Eu imagino o Stolas querendo atacar o André Alfos, ou a Luna querendo atacar, mas daí a Octavia espanta a IMP e o Stolas, né? Então, esse seria o jeito que eu reescreveria Helluva Boss.
A segunda temporada, no caso, né? Obrigado por terem assistido até aqui. Deem like, comentem e deixem suas opiniões sobre a minha escrita. Obrigado, pessoal. Até mais.